nos assistir. Dr. José Nazar é psiquiatra, psicanalista, fundador da escola lacaniana brasileira. Não, de psicanálise. Escola de psicanálise. Escola lacaniana de psicanálise. Escola lacaniana de psicanálise. Ele fundou e depois em Brasília. Certo. E nós vamos falar hoje. Ele tem uma. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco, eu vou dar assim, uma síntese, né? Para as pessoas saberem que você é um profissional de relevância ímpar no nosso estado, no nosso país. Trouxe, né, quase que difundiu a técnica lacaniana, o próprio Lacan, no Rio de Janeiro, e formou muitas pessoas, né, no Brasil. Depois foi para Vitória e, em seguida, Brasília. E o tema da nossa live hoje vai ser um artigo que você escreveu no LinkedIn. E também nós vamos falar depois sobre o belíssimo filme, que é um documentário que você protagonizou juntamente com uma equipe da escola, não foi isso? Sim, sim. Isso, nós vamos falar sobre o documentário. É um documentário, eu assisti de ponta a ponta, não tive intervalo, apenas para um lanche. E nós vamos comentar, porque é um documentário com conteúdo muito forte, é muito incisivo e de uma coragem no sentido de se expor, né, um pouco da sua vida. Tá? Então, se apresente, Nazar. Bom, é um prazer estar aqui, eu é que agradeço. E o canal que você fundou, que começou em 2019, pelo que eu andei pesquisando, já está fazendo sucesso, né? E o que conta agora é a persistência, né? Isso. Quer dizer, persistir, e continuar, e começar a fazer uma série. Isso. E essa série é que é fundamental, até mesmo em termos de transmissão da psicanálise, das questões do psiquismo, do sofrimento humano. Tem que persistir, né? Isso. Tá se criando algo novo nesse canal. Bom, isso é fundamental. Vamos lá. Por falar em persistência, eu não ia. Eu queria, a gente pode entrar na tua persistência, a gente já fala sobre isso depois. Os seus 35 anos, o público, né? Para vocês saberem um pouco quem é o Dr. Nazar. Ele passou os últimos 35 anos, e isso é uma demonstração de, pegando a sua expressão de persistência, na difusão da psicanálise. Ele viajava toda quinta-feira, me corrige, para Vitória e voltava no primeiro voo de sábado de manhã ou sexta-noite. Sim. Você começou 15 em 15, depois passou a ser semanal. Sim. Você está 35 anos fazendo essa... Eu chamo isso de investimento, né? Hoje eu estava pensando sobre isso. Na realidade, você foi, no modelo de gestão, um empreendedor, né? Mas no sentido de difusor, né, de uma escola que você fundou, que a gente vai falar um pouco depois do teu artigo. Tá ok? Assim, Nazar? Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Veja bem, eu me formei em medicina na Universidade Federal Fluminense em torno de 1972. Não sei quantos anos, 50 anos, talvez, quase 50 anos. E fui para o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, trilhar o caminho os 3 anos da residência em psiquiatria, morando no próprio hospital, no famoso IPUB. Fui chefe dos residentes durante 3 anos e depois
aconteceu alguma coisa interessante ali, que no Instituto de Psiquiatria, a sala lá nos fundos, não é? Praticamente uma sala escondida, havia um grupo de psicanalistas que se encontravam para trabalhar questões da psicanálise na relação com as patologias mais graves e discutir supervisão. E eram psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise e da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Nessa época, aconteceu um fato muito interessante. Eu comecei a observar que alguns colegas que trilhavam o mesmo caminho apresentavam uma relação mais aberta, mais solta com os pacientes psiquiátricos. E comecei a me interessar, a conversar, e verifiquei que eu era um caipira, né, vindo do interior de São Paulo, e cheguei à conclusão que eram colegas psiquiatras que se submetiam a uma psicanálise pessoal. A frase, faziam análise. Eles faziam análise. E, portanto, mostravam uma certa liberdade na relação com as questões do pensamento, do psiquismo, das emoções. E aí eu conversei com um professor que era psicanalista, professor Adolfo Rores, e ele me indicou a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e eu fui bater a porta da sociedade, passei pelas entrevistas e desejava fazer a tal da formação psicanalítica. Na época eram 5 sessões por semana, 4 ou 5. Mas havia um fato que havia certos rituais, certas regras, normas a serem obedecidas. E eu fui escolher, eu tinha que escolher um psicanalista, chama psicanalista didata, esses que conduzem análise de futuros psicanalistas, e você escolhia dentro da lista que lhe era apresentada. E eu escolhi a doutora Nilde Macedo Ribeiro. Fui até ela e ela não tinha hora. É um fato muito interessante na história da psicanálise.